Para quem disse, o Renato Maurício Prado, o Jorge Jesus não desmentiu nada. Tá explicado por que ele não desmentiu. Tá desmentido. Ele falou, ele tinha um contrato de exclusividade, ele falou, e agora está super explicado que o Renato Maurício Prado vazou foi totalmente tirado de contexto, e como um familiar dele disse para a gente, muitas coisas ali não eram verdade. O pronunciamento do Jorge Jesus, eu gosto de deixar isso claro, é o que ele fala em entrevista. É o que ele fala em entrevista, ou nas redes sociais dele, ou em notas feitas por ele. Você não pode julgar um cara, atacar o cara, pelo que alguém vazou a respeito dele. Isso é um absurdo. Na minha opinião, isso é um absurdo. Então, eu só quero ver isso. Coleguinha pedindo desculpa. Eu quero ver o empresário do senhor Paulo Souza. O que ele vai falar? Eu também quero. Eu quero ver o Thiago, deixa eu só ler aqui um torcedor aqui que tem um canal grande no YouTube, o Cleberson Flá Guerreiro, canal Flá Guerreiro lá do Nordeste, decepcionado com essa diretoria do Flamengo. Erros consecutivos que podem causar o maior desastre da história do Flamengo. A Série B, lamentável, duvido, né? O Flamengo também chegar a esse ponto, mas pode ficar fora de uma Libertadores com um elenco desse, caríssimo. Imagina, fora de uma Libertadores. E ele pede fora Landim, fora Marcos Braz. Muita gente pedindo, inclusive canais grandes aí que falam de Flamengo no YouTube, né? E a gente mandar um abraço aí para o Flá Guerreiro, que mandou essa mensagem aí no nosso chat. Olha só, gente, o Flamengo é muito triste. O Flamengo em 14º lugar com esse treinador aí, que não consegue, né, completar o seu trabalho. Quiser ler aí o superchat, Thiago? Tem vários superchats já aqui, a gente vai ler. Ele tá favoritando, daqui a pouco a gente lê na geral. A gente vai ler todos. Mas eu acho que a gente tem que ler só esse aí e depois a gente continua com os temas aqui. A gente já tem 14 mil pessoas simultâneas, hein? 14 mil pessoas, a gente vai bater 20 mil pessoas. Deixa o seu like aqui na live. O Neres Fla 87, sacanagem. Nunca foi a diretoria, e sim o Jorge Jesus. Ele é o cara. Tem que fazer uma manifestação no Ninho contra a diretoria. E que tragam Jorge Jesus. Eles não querem trazer, porque vai ficar nítido isso. Cara, eu acho... Era vaidade, é o que eu tô falando. Eles não queriam trazer o Jorge Jesus. Eu sempre falei isso. Depois do jogo contra o Atlético Goianiense, eu falei isso. Eles não vão trazer o Jorge Jesus por causa de vaidade, Thiago. Porque ele vai provar que quem ganhou tudo foi ele, não eles. Não foi a gestão. A gestão vinha bem já. O Flamengo vinha bem gerido desde o Bandeira de Melo, cara. O Flamengo está colhendo os frutos da gestão passada. E aí vem essa gestão, ótimo, campeã também, começa fazendo um trabalho bacana, ganhou títulos, mas o Jorge Jesus, eles sabem que se ele vem de novo e é campeão de tudo, ele prova exatamente o que eu estou falando, que foi ele quem fez o trabalho diferenciado. Mas o Jorge Jesus foi escolha deles? Foi, beleza, foi escolha deles. Mas ele quem colocou ordem na casa. Fala aí, Thiagão. E outra, Papa, tem muito coleguinha que praticamente trabalha para dirigente, que recebe informação de dirigente e que passa as informações de acordo com o que os dirigentes querem. Hoje ficou claro, Jorge Jesus não é antiético, Jorge Jesus não foi mau caráter com o Paulo Souza, Jorge Jesus não foi arrogante, falaram até em arrogância do Jorge Jesus. Até em arrogância falaram, eu vi a entrevista inteira hoje. Não teve um momento de arrogância do Jorge Jesus. Não teve um momento de arrogância sequer do Jorge Jesus. Mas os julgadores da internet, os reis da moralidade, esse pessoal adora atacar antes da hora. Como tinham atacado o Neymar antes do vazamento do vídeo daquela Nájila lá. Nossa, o Neymar já era um criminoso. Então, de novo, os julgadores da internet entraram pelo cano. O Jorge Jesus não teve uma postura nada demais. O Jorge Jesus foi super ético na entrevista e na última pergunta do Galvão Bueno, ele deixou clara a ética dele. Ele falou, não seria correto eticamente eu falar isso. Que o Galvão pergunta, se você for chamado para o Flamengo agora, você volta? Não seria ético eu falar isso. Mas eu digo, eu ainda quero voltar ao Flamengo, que seja daqui a 1 ou 2 anos. Isso aí. 1 ou 2 anos. Então, cadê a antiética desse cara? É por isso que eu acho que as pessoas têm que se mobilizar agora para ver a verdade.
É muita mentirada para ganhar like, é muito ataque para ganhar like e não tem cabimento, ó. O Afonso Arinos, ele manda: Papa, foi emocionante a entrevista. Não vi nada demais. Renato Emocionante. Maurício Prado foi canalha. Até chorei de saudade. Cara, o cara deu uma aula de futebol. Ele deu uma aula de futebol. Falou do futebol sem a bola, que jogador só fica com a bola 4 minutos nos pés, que jogador tem que saber jogar sem a bola, que ele lê livros de futebol americano, que ele lê livro de basquete. O cara deu uma aula. Essa é a verdade. Deu aula. Cara, posso falar da declaração aqui? Só agradecer. Jorge Jesus é diferenciado. Saudações. O Gabriel Leite, meu xará. Olha aí. Calma aí. Ô, Papa, lê só mais alguns aí pra gente matar alguns, ó. Salve Papa e Thiago. Hoje ficou provado que o JJ não foi antiético nem mau caráter. Vaza PS, volta logo, mister, não dá mais esse professor Pardal. O Alexandre Aragão, entrevista com foi isso que foi ao ar hoje. Com não entendi, deve ser ética, né? Ó, Thierry, a sensação que eu tenho é que eu não sabia nada de futebol até escutar o Jorge Jesus hoje. Que aula de futebol! Volta, Jesus! Monstro. Falou até da Copa de 80, falou até a Copa da Copa de 82, falou de, cara, é impressionante como ele mostra conhecimento, né, cara? Ele acompanha Brasil, sabe tudo, meu irmão, sabe tudo. Outra coisa que ele falou: vocês no Brasil valorizam o futebol europeu. O futebol europeu não é tão melhor assim que o jogado no Brasil. Ele falou isso. Esse cara é um monstro. Pode falar, Papa. Não, e é interessante a gente falar que ele já fez uma previsão que o adversário mais difícil do Brasil na Copa é a Sérvia, né? É a Sérvia. Que a Suíça, não tanto, que joga mais feio. Esquece Brasil. Esquece, não, é que ele tá falando porque ele falou que treinaria a seleção, né? Não recusaria o convite. Eu lembrei disso. Mas vamos lá. Eu tô com uma parte aqui interessante sobre o Flamengo que ele fala. Ele fala o seguinte: questionado sobre o que achou da declaração do Kaká, que disse também no Bem Amigos que o técnico é 50% do time, o Jorge Jesus concordou. Aí é uma polêmica. Ele não foi antiético, ele respondeu uma pergunta sobre o que o Kaká falou. Mas nessa resposta, né, a gente pode utilizar isso até para avaliar o trabalho do Paulo Souza. Ele concorda que o técnico é 50%. Ou seja, se está dando errado, gente, tem muita culpa do Paulo Souza. Muita culpa. Os jogadores têm culpa, paparazzi, não estão jogando com vontade, estão perdendo muito gol. Mas o próprio Kaká e o Jorge Jesus concordam nisso, que o treinador tem pelo menos 50% de culpa. Ele fala o seguinte: foi uma afirmação do Kaká, que foi referência. O Kaká foi referência. Eu conversava muito com o Reinier Jesus e falava com ele: alguma vez viste jogar o Kaká? Veja, porque você tem umas coisas dele. Os jogadores pensam, ele mostrando que ele tinha essa coisa de contato com os jogadores e tudo mais, né? Um carinho que ele tinha com o Reinier Jesus, com o Reizinho. Veja porque você tem... Os jogadores pensam que são mais importantes que o treinador. Mas não são. Os jogadores são o desenvolvimento de tudo, compram a ideia ou não. Olha só. Fico com o Kaká. Fico muito satisfeito. Nunca tinha ouvido um jogador falar isso, né? Da questão dos 50%. E aí ele fala mais o seguinte: Flamengo, como treinador, foi o auge da minha carreira. Minha passagem pelo Flamengo é histórica. Não só pelos títulos, mas pela minha relação com os jogadores. Nunca tinha visto meus jogadores dizerem que me amavam. Tudo isto penso que foi uma sintonia muito forte que fez a diferença.